estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, meus amigos de Parnaíba, especialmente o pessoal do Centro Espírita Chico Xavier. Queremos agradecer a vocês pela oportunidade que me concede de estar mais uma vez conversando um pouquinho de temas específicos relacionados à doutrina espírita, especialmente, assim como abordar a questão psicológica, né?
que eu estou sempre trabalhando nesse viés, uma visão psicológica à luz da doutrina espírita de alguns temas. E o tema que me foi sugerido na noite de hoje foi exatamente o equilíbrio espiritual e mental e o uso de redes sociais. Nós sabemos que nós estamos vivendo numa sociedade muito conturbada, em que existe interesses egoístas, né, ou egóicos muito grande nessa sociedade na qual nós estamos vivendo, em que é mais importante para muitas pessoas o ter do que o ser. E nessa busca incessante pelo ter, muita gente tem se esquecido dos valores éticos, dos valores morais. Então nós passamos a viver numa sociedade muito conturbada, uma sociedade muito cheia de conflitos. E como é comum na nossa vida, quando nós vamos nos deparando com desafios, em especial jovens, adolescentes, né, no início da idade adulta, é muito comum nós recorrermos a mecanismo de fuga. Algumas pessoas recorrem às drogas, outras recorrem ao álcool, outras pessoas recorrem aos jogos de azar. E nos dias de hoje, uma das coisas que estão muito presentes, principalmente em função desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nesse momento político, de divergências várias, em que famílias se desagregam em função de ideologias muitas das vezes utópicas, às vezes interesseiras, e a gente está vendo uma quantidade muito grande de jovens se perdendo aí nessa briga incessante por conta desse momento bem conflituoso que nós estamos vivendo. Então é um tanto complicado, para não dizer assim, é um grande desafio nós mantermos um equilíbrio mental, nós mantermos um equilíbrio espiritual nesse momento em que nós estamos passando. A gente sabe que com a ocorrência da pandemia, os casos de depressão têm aumentado consideravelmente, os casos de pessoas com transtorno de ansiedade também aumentou, pessoas que estão aí passando por conflitos vários na área da dependência química, do consumo de drogas, seja lícitas ou drogas ilícitas, porque a gente sabe que não só o consumo de álcool, de bebidas alcoólicas aumentou, mas também o consumo de medicamentos, né? Muitas das vezes, a automedicação, as pessoas estão indo às farmácias sem nenhuma receita médica, comprando ansiolítico, comprando antidepressivos, comprando os medicamentos os mais variados possíveis, muitas das vezes para abafar sintomas. Então estamos vivendo num momento de muito desequilíbrio mental, de muito desequilíbrio espiritual. As mídias têm nos falado muito a respeito da pandemia, da Covid, mas pouca gente está atento para a pandemia dos transtornos mentais. Isso quer dizer o quê? Que há uma tendência muito grande e logo a gente vai começar a ver esses casos de forma mais clara. Esperamos que não, o meu desejo é que isso não aconteça, mas vai ficar mais evidente ainda os transtornos mentais. Como nós falamos, transtorno de ansiedade, depressão, dependência química, a ideação suicida também, e os outros inúmeros transtornos mentais que a sociedade hoje tem vivenciado de uma forma nunca vista antes. Então, é um desafio, né? Como eu digo, nós passarmos por essa turbulência que estamos passando sem nos desequilibrarmos emocionalmente. E a outra pandemia, além da pandemia dos transtornos mentais, é a pandemia dos transtornos espirituais. É notória a quantidade de pessoas que estão passando por processos obsessivos, é notória a quantidade de pessoas que estão buscando centros espíritas, centros espiritualistas em busca de socorro. E, infelizmente, em virtude da pandemia, muitas casas espíritas estão fechadas, né? E isso tem complicado muito a busca de ajuda por parte dessas pessoas. E aí, dentro desse tema que nos é sugerido, falar de um equilíbrio mental, de um equilíbrio espiritual, só que diante das mídias sociais, diante das redes sociais.
A gente sabe que tem aumentado muito as pessoas com o uso de celulares, computadores, tablets, no Facebook, no Twitter, no Instagram, então no WhatsApp também. A gente tem visto muita gente que está aí se enveredando pelas redes sociais, muitas jovens em busca da perfeição nas fotografias, postando, né, tudo que faz, posta no Facebook, tudo que faz posta no Instagram. É uma necessidade muito grande de mostrar muitas das vezes uma ilusão. A gente vê muita gente publicando nas redes sociais foto na praia, foto no shopping, foto numa mesa de um restaurante chique, foto num local, no evento para onde vão, e muitas das vezes essas pessoas estão vivenciando experiências muito dolorosas, mas para ocultar essa dor que muitas delas estão vivendo, elas postam, né, fotos das mais variadas possíveis, nos lugares os mais bonitos possíveis. E aí o que é que está acontecendo? Quem vê, quem assiste, quem acompanha esses eventos, essas fotos, fica muitas das vezes com inveja, querendo estar lá naquela praia, querendo estar lá naquele lugar bonito, maravilhoso, naquele estado, naquele país, e não sabe quanta dor essa pessoa está passando, não sabe quanto sofrimento essa pessoa está passando. Então hoje as mídias sociais, as redes sociais estão assim repletas de pessoas que postam as fotos as mais bonitas possíveis, muitas das vezes passado pelo filtro, né? O celular tem recursos em que você pode pegar essa imagem, essa fotografia, bota mais bonita, bota mais magra, bota mais isso, bota mais aquilo, bota nariz, tira nariz, bota queixo, tira queixo, tudo isso usando os recursos que a tecnologia de um celular, por exemplo, pode nos oferecer. Isso é muito complicado porque o que tem acontecido é que muitas jovens querem fazer no próprio corpo físico mesmo aquilo que faz usando os recursos do celular. Então o que é que acontece? Muitas meninas jovens, bonitas mesmo, estão fazendo cirurgias plásticas, tirando peito, botando peito, tirando coxa, botando coxa, tirando cintura, botando cintura, fazendo cirurgias plásticas as mais variadas possíveis em busca de um corpo perfeito. E nessa busca de um corpo perfeito, a gente tem percebido jovens lindas, né, morrendo vítimas de erros médicos nessas cirurgias. Tudo isso por conta dessa busca da perfeição, da busca de uma imagem a mais bela possível. Então, as mídias sociais, as redes sociais, elas têm contribuído muito para o desequilíbrio mental, para o desequilíbrio espiritual de muita gente. Então, nós vamos seguir um roteiro para a gente conversar um pouco mais, falando o seguinte: o que é que os psiquiatras e o que é que os psicólogos têm percebido? Psicólogos, psiquiatras, pesquisadores estão observando assim a quantidade enorme de jovens que estão viciados mesmo em redes sociais. Se nós formos observar, existe assim programas no computador, nas redes, nos aparelhos celulares, iPod, iPad, tablet, os próprios notebooks, celulares, que quando você entra no celular, por exemplo, você pesquisa um determinado conteúdo. Imaginemos que você entra no celular e entra no Google, entra na internet aí, e aí bota um tema tal. Imaginemos que você bota assim, depressão. Todas as vezes que o indivíduo abre o celular, a primeira coisa que aparece é um tema relativo à depressão. Então, se você bota sobre carro, vamos imaginar que a pessoa está interessada em comprar um carro, aí bota lá o valor do carro, o nome do carro, etc e tal. E aí, na hora que ele abre o celular, todas as vezes que ele abre o celular, está ali a imagem de um carro. Para comida, do mesmo jeito. Então, é muito interessante como as pessoas que trabalham com essas redes sociais, eles têm um mecanismo, têm como saber o conteúdo que a gente pesquisa. Inclusive, hoje é muito fácil a gente saber quantas pessoas entraram na internet, por exemplo,
para pesquisar sobre política, para pesquisar sobre corrupção, para pesquisar sobre o presidente da República. Os aparelhos eletroeletrônicos, celulares, computadores, tablets, por exemplo, eles oferecem esses recursos. É como se a gente tivesse um espião. Na hora que a gente abre o nosso celular, já tem alguém espionando para saber o que a gente vai pesquisar. Então, todas as vezes que a gente liga o celular, aquele conteúdo aparece na tela. E aí a pessoa começa, vai pesquisa uma coisa, pesquisa outra, pesquisa uma coisa, pesquisa outra, e vai andando, pesquisando e pesquisando. De repente, ele passa horas e horas e horas no celular. Pessoas que estão indo dormir de madrugada, pesquisando coisa na internet, e lê uma coisa, lê outra. Agora, o que chama muita atenção da gente são pessoas bisbilhotando a vida alheia. São pessoas, como a gente costuma dizer, curiando o Instagram do outro. Isso estava tão sério que as pessoas estavam tão preocupadas quantas pessoas curtiam a foto do outro, quantas pessoas curtiam o vídeo do outro. Tinha gente entrando assim numa paranoia, porque se você entrasse no Instagram de uma amiga e a amiga tivesse 1000 curtições e o seu só tivesse 100 pronto ali, já tinha gente se desequilibrando, tinha gente já adoecendo por conta disso. Então, o que os psiquiatras têm percebido? Os psiquiatras têm percebido que muita gente estava se desequilibrando e se viciando mesmo em redes sociais. Agora, por que isso acontece? Nós sabemos que o nosso corpo tem um sistema que a gente chama sistema nervoso. Nós sabemos que o nosso corpo tem um outro sistema que a gente vai chamar sistema endócrino. E nós sabemos que o nosso corpo tem um outro sistema chamado sistema imunológico. Então, esses sistemas, entre outros, eles estão intimamente conectados. O sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. E o que acontece? O nosso sistema nervoso está muito relacionado, por exemplo, ao que eu vejo, ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu falo, como eu me comporto, por exemplo. Eu vejo uma coisa, essa coisa ela pode me trazer uma impressão boa ou uma impressão ruim, uma lembrança agradável ou uma lembrança desagradável, uma sensação que me faz bem ou uma sensação que me faz mal. Por que isso acontece? Porque essa conexão entre os meus 5 sentidos, porque eu também posso sentir o cheiro de uma comida ou o cheiro de um perfume, e esse cheiro pode me reportar a memórias, pode me reportar a lembranças, a fatos, a situações, a pessoas. E quando isso acontece, o que a gente começa a notar? A gente começa a notar que o nosso corpo começa a responder a essas reações causadas pelos 5 sentidos. E aí o que vai acontecer? Dependendo da sensação, se é uma sensação boa ou se é uma sensação ruim, o que pode acontecer? Eu posso jogar na minha corrente sanguínea, através do meu sistema endócrino, substâncias químicas agradáveis ou desagradáveis, adrenalina, noradrenalina, cortisol, entre outras substâncias. E o que foi que os cientistas descobriram? Os cientistas descobriram que tem muita gente, jovens principalmente, entre 16 e 24 anos, especialmente, mas crianças também já está acontecendo isso. Os cientistas têm percebido que crianças que estão muito ligadas à TV, à tela da TV, à tela do celular, elas também estão passando por essas experiências. Ou seja, elas estão ficando viciadas em redes sociais, estão ficando viciadas na telinha, né? Estão ficando viciadas nos desenhos, estão ficando viciadas naquelas musiquinhas que são feitas para crianças. Então, os cientistas estão percebendo que muita gente, jovens especialmente, quando começam a entrar nas redes sociais, quando começam a mexer em Instagram, Facebook ou mesmo WhatsApp, começa a ser liberada na corrente sanguínea substâncias químicas específicas. E essas substâncias químicas, elas são viciantes, ou seja, da mesma forma que uma pessoa pode ficar viciada no álcool, da mesma forma que a pessoa pode ficar viciada na maconha, ou na cocaína, ou no crack, ou no cigarro em si, muita gente também está ficando viciada em redes sociais. Isso quer dizer o quê? Como as redes sociais são gratuitas,
a gente não paga, por exemplo, para entrar no WhatsApp, a gente não paga, não sei as contas normais, mas não é como comprar um cigarro, não é como comprar uma garrafa de cerveja ou outra bebida alcoólica. Acessou o WhatsApp, acessou o Facebook, acessou o Instagram, principalmente se você estiver num ambiente em que tem ali um Wi-Fi, você se conecta com o Wi-Fi do ambiente e aí você viaja, vai para o mundo inteiro. Então o que está acontecendo? Muita gente está se viciando muito rápido em redes sociais. E isso tem gerado um problema seríssimo. Por que isso tem gerado um problema seríssimo? Porque muitas pessoas, elas estão ficando dependentes das redes sociais. Isso quer dizer o quê? Que quando elas começam a viajar nessas redes sociais, o corpo começa a liberar, o sistema endócrino começa a liberar na corrente sanguínea essas substâncias químicas que são viciantes. Então, naturalmente, começa a acontecer o quê? Naturalmente, a pessoa começa a sentir falta dessa substância química todas as vezes que ela não entra na rede social. Ou seja, assim como aquela pessoa que é viciada no cigarro, quando ela não fuma, ela sente falta da nicotina e das milhares de substâncias que tem no cigarro. A pessoa que consome bebida alcoólica, que é viciada na bebida alcoólica, tem gente que diz que não é viciado, bebe todo dia, não sou viciado, não. No dia que eu quiser parar, eu paro. É um alcoólatra, é uma pessoa que tem um transtorno de alcoolofilia. Então, mas ela diz, não, eu não sou viciado em bebida alcoólica, mas todo final de semana tem que beber. E a coisa está ficando tão séria que não é só todo final de semana. Tem gente que em plena segunda-feira já está numa mesa de bar consumindo bebida alcoólica. E o que é pior, tá o marido, tá a esposa e tá o filho ali, às vezes o marido e a esposa com a cerveja e o filho com a Coca-Cola. 3 viciados ali, o menino viciado em Coca-Cola e os pais viciados em cerveja. E aí vai dizer, não sou viciado, no dia que eu quiser parar, eu paro. O problema é que não para. Ou seja, as pessoas estão viciadas em bebidas alcoólicas, mas elas não admitem que são viciadas em bebida alcoólica. Pessoas ficam viciadas em refrigerante, mas não admitem que são viciadas em refrigerante. Assim mesmo está acontecendo com pessoas que são viciadas em redes sociais e não admitem que são viciadas em redes sociais. Mas o que está acontecendo é que tem muita gente viciada em redes sociais. Mas por que são viciadas? Porque a sensação da substância química no organismo, quando o indivíduo se utiliza das redes sociais, é muito semelhante às sensações das substâncias químicas que o indivíduo vai absorvendo quando consome a bebida alcoólica, quando consome o refrigerante ou quando consome uma droga qualquer. E aí o que acontece? Na hora que ela deixa o celular, ela começa a sentir a abstinência, eu vou usar esse termo. A síndrome da abstinência é uma síndrome que o usuário de drogas, por exemplo, sente quando ele passa muito tempo sem usar a droga. Então, tem muita gente que está nesse mesmo caminho no que diz respeito à utilização de redes sociais. Por exemplo, tem gente que antes de dormir tem que consultar o celular, tem que olhar o celular. Tem gente que usa o celular quase que como travesseiro. É aquele companheiro inseparável. O despertador é o celular, o relógio é o celular, então o companheiro inseparável é o celular. A gente vê pessoas que esbarram em poste, que esbarram em árvore, que esbarram em carro, porque está tão distraído no celular. Tem pessoas que estão morrendo vítimas de acidente de carro porque está distraído no celular. Então tem pessoas que não conseguem mais viver sem o celular. A primeira coisa que faz quando o dia amanhece é olhar o celular. A última coisa que faz antes de dormir é olhar o celular. E às vezes acorda no meio da madrugada, ainda tem que dar uma consultada mais uma vez no celular. Essas pessoas estão viciadas em redes sociais e não sabem. E o que é que está acontecendo? Tem muita gente que está precisando de um tratamento psiquiátrico por causa disso. E já existem hospitais especializados na Coreia, por exemplo, em São Paulo. Já ouvi falar também que existem hospitais especialistas já em pessoas viciadas em redes sociais. Qual é a importância para a gente saber disso? A importância é que a gente tome cuidado, principalmente os pais. Nós sabemos que cuidar de uma criança não é fácil, acompanhar
o filho não é uma tarefa tão fácil, é um grande desafio. Mas os pais, eles precisam estar atentos com relação a isso. Muitos pais perderam completamente o controle, né, dos filhos, do comportamento. Muitos pais, eles não conseguem mais dizer para o filho, desliga esse celular. Perderam a autoridade. Os filhos é que estão mandando nos pais, inverteram as posições. Filho é sempre menor do que pai. A gente aprende muito isso em constelação familiar. Filho é sempre menor do que mãe. Mas muitos lares, os filhos assumiram o controle. Os pais perderam completamente o controle sobre os filhos, não tem mais autoridade sobre os filhos. É uma briga, é uma confusão para o filho desligar o celular e o filho não desliga. É uma briga, é uma confusão. Às vezes tem casos de pais que cortam o cabo da TV porque o filho está viciado na TV, desliga o Wi-Fi e é uma briga, é uma confusão, porque o filho não o respeita mais. É uma coisa muito séria. A gente tem acompanhado alguns adolescentes e tem acompanhado alguns pais. E os pais vêm conversar com a gente, muitas das vezes, falando do filho, dizendo coisas tristes a respeito do comportamento do filho. Já observei, por exemplo, mãe que vem falar para a gente do comportamento do filho e fala do jeito como o filho se comporta, da agressividade, que o filho grita com ela, que o filho faz isso, que o filho faz aquilo. Eu pergunto, senhora, mas qual é a idade desse seu adolescente? Não, doutor, não é adolescente não. Meu filho tem 6 anos de idade. Eu fico assustado como é que uma criança de 6 anos de idade fala daquele jeito com a mãe. E aí vai crescendo e continua agredindo a mãe. Por quê? Porque perderam completamente o controle sobre os filhos. Muitas das vezes, a mãe, porque tem uma obrigação, ou a empregada, a secretária do lar, como se costuma dizer, tem os seus afazeres domésticos, aí liga a TV e bota a criança na frente da TV. E aí a criança fica ali a manhã inteira assistindo TV. O que acontece? Está ficando viciada. Desliga a TV para você ver o tamanho da confusão. Tome o celular para você ver o tamanho da confusão. E esse negócio assim, é tão sério, a gente observa, por exemplo, você vai numa pizzaria, você vai num restaurante, tá lá o casal, tá ali um grupo de amigos, 5 amigos, cada um com o celular na mão. Tá o casal e os filhos. Tá a esposa com o celular, o marido com o celular, os filhos com o celular, cada um com o celular na mão. Não se conversam, não dialogam. Aí enche ali a mesa de pessoas, tá todo mundo esperando a pizza chegar, todo mundo esperando o jantar chegar. Aí quando a pizza chega, todo mundo lá tira uma foto, vamos fazer uma selfie. Aí todo mundo tira a foto e cai de boca na pizza, cai de boca no jantar. Aí termina, cada um pega o seu celular enquanto a conta chega. A gente não vê uma interação das pessoas numa mesa de um restaurante, na mesa de uma pizzaria, por exemplo, porque cada um que desce do carro já é uma preocupação em levar o seu celular. E aí tira foto ali e posta nas redes sociais. E aí fica aquele vício, é realmente um vício. E nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Ou seja, se quando a gente amanhece o dia, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o celular, preste atenção, a gente já pode estar viciado no celular. Quando a gente vai dormir e antes de dormir tem que consultar o celular, é bom que a gente fique atento. Se estamos o tempo inteiro preocupados se o celular está carregado, se não está carregado, o tempo todo olhando se tem uma mensagem, e às vezes assim fica ansioso, preocupado, porque tem muita gente que fica ansioso quando posta uma publicação no Instagram, no Facebook, por exemplo, fica ansioso para ver se alguém curtiu. Depois fica ansioso contando quantas pessoas curtiram. Fica ansioso esperando os likes, esperando os compartilhamentos, né, do que é publicado. Isso indica que a pessoa já está viciada em redes sociais. Por isso que é importante que nós fiquemos muito atentos com relação a esse nosso comportamento. Se nós vamos, por exemplo, almoçar, mas o celular está ali do lado. Está ali no restaurante, mas o celular está ali do lado. A gente vê se alguém não ligou, se alguém não mandou mensagem. Chega em casa, tem pessoas que chegam em casa na hora do almoço, o telefone toca, chega a mensagem, não consegue esperar terminar de almoçar, terminar de jantar, para depois ir olhar a mensagem. Conheço pessoas que quando mandam mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, fica ansioso, esperando aquele tracinho
a aparecer para dar a entender que a mensagem foi. E fica ansioso esperando 2 tracinhos para saber que a mensagem chegou. E ainda fica mais ansioso esperando o tracinho ficar azul para saber se a pessoa leu a mensagem. E se a pessoa leu a mensagem e se não respondeu, pronto, aí é uma angústia. A pessoa leu a mensagem, mas não me respondeu, não sei o que, coisa e tal. E quer fazer gente sofrer é não responder a mensagem na hora. Eu conheço pessoas que, por exemplo, são muito atarefadas, estão trabalhando, não conseguem responder a mensagem na hora, e depois as pessoas ficam angustiadas, reclamando com elas por que elas não responderam a mensagem. Porque nem todo mundo tem aquele tempo para estar olhando mensagem no celular, não tem aquele tempo para estar respondendo mensagem no celular. E aí o que acontece? Quando a pessoa não responde, as pessoas se irritam porque não responde a mensagem. E às vezes até brigam. Por que tu quer um celular? Se a gente liga e tu não atende. Como se a gente tivesse, por exemplo, assim, 24 horas por dia à disposição para atender celular, para responder mensagem que a pessoa nos manda. E tem gente que fica irritado por conta disso. É um viciado em redes sociais e não sabe. Por isso que é importante que nós fiquemos muito atentos com relação a esse padrão de comportamento. Nós precisamos perceber se nós não estamos ficando irritados por conta de redes sociais. Por exemplo, uma pessoa liga o computador, aí fica aquela rodinha, e o computador não liga, e minha internet está muito lenta, e fica ansioso, fica preocupado porque não liga, aquela complicação toda. É uma ansiedade esperando o celular ou o computador ligar. É uma coisa impressionante. Como as pessoas ficam tensas, ficam irritadas, brigam com o computador, xingam o computador, reclamam da internet. Por quê? Porque está muito lento. É uma ansiedade muito grande. E o que está acontecendo? Tem muita gente que está entrando em depressão por conta disso. Tem muita gente que está tendo um isolamento social por conta disso. Conheço pessoas que têm milhares de amigos no Facebook, mas não tem um amigo real. Você pergunta, quantos amigos reais você tem? Não tem amigos. Nas redes sociais tem centenas de amigos no Facebook. Às vezes não conhece nenhum. Fulano de tal mandou uma solicitação de amizade. A pessoa já aceita, não sabe nem quem é, não sabe nem de onde vem, nem procura saber, mas tem que ter milhões de amigos. Então, muitas pessoas estão ficando irritadas, muitas pessoas estão se isolando, muitas pessoas estão se distanciando socialmente, se distanciando desse convívio social. É impressionante como uma pessoa está no quarto, manda mensagem para outra que está na cozinha. Tem pessoa que está principalmente se tem 2 pavimentos na casa, a pessoa está no andar de cima, manda mensagem para quem está no andar de baixo, no térreo. É incrível como as pessoas dentro da própria casa, numa mesa, eu estou aqui numa mesa de restaurante, a pessoa que está conversando com a outra do outro lado manda mensagem no celular. Então, isso indica que a pessoa é viciada em redes sociais. E ela não sabe, ela não se toca. Então, vamos observar. Se a pessoa está ficando ansiosa por conta de redes sociais, porque manda mensagem e fica na ansiedade esperando receber retorno, publica uma coisa e fica na ansiedade esperando uma curtida, esperando um comentário. Uma pessoa que está o tempo todo querendo saber quantas pessoas curtiram a sua publicação. Isso indica que a pessoa é viciada em redes sociais. E isso faz com que a gente fique atento. Porque tem gente que está preocupado. Quantas pessoas estão me seguindo no Instagram? E quando... É incrível, eu conheço pessoas que se, por exemplo, ela tem 1000 pessoas seguindo-a no Instagram. Aí, de repente, ela abre o Instagram dela, só tem 999. Pronto, ela surta, fica irritada, querendo saber quem foi que deixou de me seguir, por que deixou de me seguir, coisa e tal. E aí se irrita, porque está perdendo seguidores. É impressionante como as pessoas estão preocupadas quantos seguidores elas têm e por que alguém a deixou de seguir. É viciado em redes sociais. Perderam completamente o controle e não se deram conta ainda. Então, os cientistas estão pesquisando exatamente esse tipo de comportamento. E o que é que a gente nota? Uma quantidade enorme de pessoas que perderam o equilíbrio mental, perderam o equilíbrio espiritual por conta exatamente das redes sociais. E ainda tem um detalhe. Antigamente, a gente, por exemplo, imaginemos nós que temos mais de 40, 50 anos, por exemplo,
Vamos pegar mais ou menos essa idade aí. A gente tinha um conflito na escola. Brigava com um colega, alguma coisa desagradável acontecia ali na escola, a gente ia embora, pronto. Quando chegava no outro dia, não se falava mais naquilo. O que é que está acontecendo nos dias de hoje, por exemplo? A pessoa vai na escola, acontece um problema, um conflito desagradável. Aí, quando a pessoa chega em casa, tá lá os comentários em tudo enquanto é redes sociais, falando da pessoa, o que aconteceu, etc e tal. E tem muita gente que tem se matado por conta disso. Não suporta a pressão, não suporta os comentários nas redes sociais a respeito do evento. E outro detalhe que também que eu acho muito sério que está acontecendo, são pessoas que começam um relacionamento e logo, logo estão trocando fotografias, fotos íntimas, né? O rapaz pede a menina para tirar uma foto mostrando parte do corpo, aí a menina tira a foto e manda para ele. E vão trocando essas mensagens, os famosos nudes, como se diz por aí. Aí de repente termina o relacionamento, aí principalmente o rapaz começa a postar fotos íntimas da menina nas redes sociais. A menina não suporta, termina se matando. Tem acontecido muito esse tipo de eventos, digamos assim, por conta das redes sociais. E às vezes quando uma pessoa vem me dizer isso, eu digo, olha, toma cuidado. Você nem conhece esse rapaz direito. Conheço pessoas que fazem chantagens. Se você não me pagar tanto, eu publico suas fotos nas redes sociais. E tem muita gente que está perdendo o equilíbrio por conta disso. Tem muita gente que está se matando por conta disso. Por isso que é importante que a gente, como educador, como pai, como evangelizador, como palestrante, como pessoas que estão frequentando centros espíritas, é muito importante que nós fiquemos atentos com relação a esses comportamentos, especialmente dos nossos filhos. Precisamos assumir a paternidade e a maternidade dos nossos filhos. Não deixemos os nossos filhos reféns de redes sociais. Olha, redes sociais é tão sério que Steve Jobs, por exemplo, ele não permitia que os filhos dele passassem muito tempo em redes sociais. Ora, ele que criou o iPad, ele que criou o iPod, ele não permitia. E a gente sabe hoje, ex-funcionários do Facebook, por exemplo, tem um documentário que fala sobre isso, que fala de como essas redes sociais se utilizam de recursos para manipular as pessoas. É como se todos nós estivéssemos um chip e que somos, digamos assim, controlados à distância. Nós estamos vendo pessoas, por exemplo, que estão comprando muito. A gente não pode mais ir à loja, mas compra via internet. Quantas pessoas, na hora que abrem o celular, está lá o sapato, está lá a roupa, está lá o celular, tá lá os objetos à venda. E muita gente está se comprometendo muito financeiramente graças a esse desequilíbrio diante das redes sociais. A pandemia fez com que as vendas via internet aumentassem consideravelmente. E a gente tem percebido muita gente que está assim, completamente comprometido no cartão de crédito, porque está comprando e depois não pode pagar. Por que é importante que a gente fique atento, que a gente fique alerta? Porque devido ao momento em que nós estamos vivendo, conforme eu falei no início, as pessoas estão se desequilibrando e buscando mecanismo de fuga. Buscando mecanismo de fuga, assim como muita gente estava buscando na droga, no álcool, as pessoas estão buscando nas redes sociais. E é importante que nós estejamos atentos com relação a isso. E agora, com outro ponto que eu considero muito importante a gente ficar atento, é a utilização de jogos, né? Jogos, tem pessoas que são viciadas em jogos no celular, principalmente os jogos que são feitos online. Eu posso estar aqui na minha cidade e jogar com uma pessoa que está do outro lado do planeta. E quantos jovens passam a noite inteira jogando videogame? A noite inteira. E aí, quando dá no outro dia, porque vai dormir quase de manhã, quando dá de manhã, na hora de ir para a escola, não consegue assistir aula. Eu que converso com professores,
Tenho visto muitos professores se queixando de que está dando aula e o aluno está dormindo. Mas por que o aluno está dormindo? Porque passou a noite inteira jogando videogame. E onde é que está o pai desse aluno? Onde é que está a mãe desse aluno que não chega lá e diz: meu filho, está na hora de desligar o celular. Meu filho, está na hora de desligar esse computador. Meu filho, está na hora de dormir. Ó, tal hora é hora de dormir. Mas não vem. Perderam, como eu falei agora há pouco, perderam a autoridade sobre os filhos. E estão perdendo os filhos para os jogos de videogame, assim como muitos pais perderam os filhos para a droga, assim como muitos pais perderam o filho para o álcool. Então, o desequilíbrio mental por conta das redes sociais tem sido notória mesmo. Daí a quantidade de pessoas aí fazendo tratamento, se internando mesmo. Tem pessoas que estão se internando em hospitais específicos para desequilíbrios mentais em função de redes sociais. E onde entra a questão espiritual? A questão espiritual muito, muito forte também, por quê? Porque os espíritos desencarnados mesmos, chamados espíritos obsessores, estão se utilizando desses jogos, por exemplo, para desequilibrar os jovens. Eu sugiro que vocês que nos assistem nesse momento, que procurem ler o livro do Luiz Sérgio, Game Over. Game Over, ele traz exatamente assim, relatos, não vou dar o spoiler do livro, mas vocês procurem ler, e vão atrás. É um livro ideal para pais, é um livro ideal para educadores, para evangelizadores, para quem trabalha com jovens, que procura entender como acontece no mundo espiritual, como os espíritos inferiores estão se aproveitando de jovens para desequilibrá-los através dos jogos, principalmente os jogos violentos. Eu conheço pessoas que têm um prazer em jogar aqueles jogos em que atira, em que corta a pessoa, o adversário ali que sai conquistando ali, passando de uma fase para outra, mas para isso quantos tem que matar para passar de uma fase para outra? Então eu sugiro que vocês procurem ler o livro Game Over. Pode entrar na internet que a gente encontra o nome do livro, bota Game Over e você encontra. E aí compra, lê, estuda, se possível, dá para o filho, né, para o filho ler. Ele nem vai ler. Eu conheço caso de pai que já deu o livro para o filho e ele nunca nem abriu esse livro, não se interessou. Mas é importante que converse. A gente sabe que a prevenção é muito mais importante do que o combate depois que o vício se instala. Então, desde cedinho, desde criança, procure limita o uso do celular. Eu não sei como é que um pai pega um celular, eu já vi crianças com celular caríssimo na escola. Quantas confusões eu já assisti em escola de alunos que levam um celular desse caríssimo e durante lá o coleguinha rouba e pronto, a confusão está feita. Vi muitos casos, eu que trabalhei em escola durante muitos anos, vi muitos casos de alunos que têm um celular mais chique do que o celular do professor. E às vezes, né, tira brincadeira com o professor, humilhando o professor em sala de aula. Às vezes nem crédito tem no celular dele, mas ele tem um celular chique. Conheço pessoas que têm um celular, por exemplo, que tira foto até debaixo d'água. Meu Deus, o que é que o indivíduo quer com um celular que tira foto até debaixo d'água? E você pergunta, mas para que você tem celular? Não, é só para mandar mensagem, para receber mensagem, para ligar e para receber ligação. Não tem, digamos assim, nenhuma utilidade para ele, mas ele tem que expor que tem um iPhone 12, por exemplo. É impressionante como a gente vê pessoas que compram um celular caríssimo e nem precisam, um celular básico resolve todas as necessidades dele. E aí a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Então hoje tem uma fobia chamada monofobia. O que é isso? Nomofobia. Fobia de ficar sem celular. Fobia de ficar incomunicável. Tem pessoas que têm essa fobia, então está o tempo todo com medo do computador descarregar, com medo do celular descarregar, com medo de ficar sem celular. Por quê? Porque desequilibrou, é um total desequilíbrio. Então é importante que nós estejamos muito atentos com relação a isso e cuidarmos mesmo desse equilíbrio mental,
desse equilíbrio espiritual, porque como a gente está vivendo nessa turbulência toda, é importante que nós cuidemos da nossa mente, é importante que nós cuidemos da nossa espiritualidade, que nós façamos um mergulho interior e nos perguntemos se nós estamos ou não viciados em redes sociais, se estamos ou não deixando nossos filhos reféns das redes sociais. E é muito importante isso, porque esse desequilíbrio pode levar muita gente à depressão, pode levar muita gente a transtornos de ansiedade, pode levar muita gente ao suicídio. E a gente recomenda muito aos pais, senhores pais, senhoras mães, adotem seus filhos, para que a gente não perca os nossos filhos para as redes sociais, que nossos filhos não considerem que os amigos virtuais são mais importantes do que os pais, por exemplo. Então fica aqui a nossa gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Agradecemos mais uma vez aos nossos amigos de Parnaíba, aos amigos do Centro Espírita Chico Xavier, mais uma vez por esse momento. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar, que nós tomemos consciência do nosso papel de pai, do nosso papel de mãe, do nosso papel de educador, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, com filhos mais equilibrados espiritualmente, mais equilibrado mentalmente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Muita paz para todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.